Oi, Vitor. O povo vai vir chegando. Boa noite a todos. Roberto, aqui de Sergipe. Boa noite, Roberto. Boa noite. Hoje a gente já desculpa minha tosse, que meio que estou recuperando essa tosse de cachorro ainda, tô recuperando de uma gripe aqui forte, semana passada. Boa noite. Boa noite, Maria. A gente pode guardar, acho que uns 10 minutinhos, né? O povo vai entrando e a gente começa. Boa noite, o povo está chegando. A gente está aguardando mais um pouquinho para mais gente chegar e a gente começar a conversa. Boa noite, Babinho. Boa noite, parente. Olá, Boa noite. tá ouvindo bem aí no som? Estamos ouvindo bem. Beleza. Estou ouvindo.
A imagem tá legal. Sim. Para mim tá tudo ok. Vou avisar lá no grupo que em 2 minutinhos a gente começa. Manu, Sim. umas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo entrar no link, que precisam de autorização. Eu tô tutorizando todo mundo, talvez não chegou tudo aqui ainda. Tem um monte de gente. Deixa eu ver. Tá. Acho que já entrou, acho que todo mundo já. Vamos ver. Ainda falta gente. Eu acho que agora deu certo. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês não acham que a gente ia começar e aí depois Vamos. Agora deu 9h40. Vamos sim, Daniel. são 10 minutos, né? Sim. Então, como eu tinha indicado lá, né, gente? Vai ficar gravado, então eu vou depois enviar o link, espero que dê certinho, né? Para quem não, porventura não possa estar aqui agora, né? Possa assistir também. Então, não vai ser muito longo. A ideia é até que não seja longo, para depois também as pessoas poderem assistir, né? Porque se for bem longo demais, acaba que ninguém assiste. Somos 25 aqui, né? Eu acho, eu não sei se a gente fizer uma apresentação de cada um, acho que vai demorar muito, né, gente? E a gente vai ter esse momento também na oficina, né, para se conhecer melhor. Então, eu queria ver se a gente pode prosseguir aqui essa primeira conversa sem fazer uma apresentação. O que vocês acham? É isso, ótimo, já que está sugerindo. Se apresente no chat ali, né? Dizer de onde é, e a comunidade, o povo, enfim, né? Ótima sugestão. Só porque aí a gente já otimiza o nosso tempo aqui, né? E talvez alguém também nem esteja com a conexão tão boa para abrir a câmera, então acho que a gente já é um adianto, né?
Pode falar, Fábio? Fábio, você quer falar? Pode ter uma opção também, deixar uma ligeira, uma breve apresentação no chat, né? Isso. É registrado. E aí não toma É. realmente tempo as objetividades agora. Uhum. Mas é isso, ó, quem puder deixar no chat ali uma apresentação breve, né, como a Jaque e Fábio sugeriram, acho que é ótimo já, para esse primeiro momento, né? Então, assim, eu vou me apresentar muito rapidamente também, né, a gente vai poder se conhecer na terça-feira, né? Meu nome é Manuel, como está aí, como todo mundo já viu, né? Eu sou uma das pessoas que estão com essa função de fazer a mediação desses momentos de formação, dessas oficinas, né? A primeira foi o BH, agora em Recife, né? Vai ser em Recife. E tá aqui também, né? Outras pessoas que estão construindo esse processo junto, a Vitória, deixa eu ver aqui mais, a Lourdinha está aqui, acho que a... Quem mais entrou, gente? Depois me lembro aí. Tem mais gente que está aqui que também está com outras funções, né? A Vicky está com essa função de ajudar na parte logística e organização da estrutura do evento. A Lojinha é uma das guardiãs também que foi responsável por esse momento acontecer, e também estão ajudando nesse momento de construção. E a Lojinha também, inclusive, vai conduzir, junto com a Jaque, o último dia, o quarto dia, na verdade, para algumas pessoas que vão permanecer, né, para discutir a construção de uma farmacopeia popular do Brasil, aí eles vão discutir depois lá o que é isso, né? A gente queria mesmo aqui fazer uma conversa meio breve, né? Eu vou falar de alguns temas do porquê dessa oficina, né? O que a gente quer com essa oficina, né? Mas também a gente pode ter um momento para breve, mesmo que breve, para alguma dúvida, uma questão, para entendimento do porquê que a gente está indo para lá, todo mundo para Recife, né? Quem não é de lá, para ter esse momento juntos, né? De 3 dias, para pensar a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e os direitos, né, das comunidades e povos tradicionais indígenas e agricultores e agricultoras familiares, do acesso, né, repartição justa dos benefícios dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. E aí, enfim, a gente pode, vocês podem fazer intervenções também, a gente pode talvez deixar mais no final, mas pode falar, Edneide, né? Isso. Boa noite, né? Você quer falar? Eu sou a Edneide Dantas, sou aqui de Murici, Alagoas. Sou do Movimento de Mulher Camponesa e vou fazer parte também estou fazendo parte da live, né, hoje, e vou para Recife, com certeza, dia 17. Achei. Bom. Aí a gente pode ir seguindo, fazendo as apresentações lá no chat mesmo, só como eu disse, a gente ir ganhando tempo, né? Eu vou ficar aqui atento se vai entrar mais alguém. Mas então, vocês receberam a programação, né? Todo mundo recebeu a programação, né? Talvez tenha algum mínimo ajuste, mas é uma estrutura geral, né? Não tem um detalhamento tão fino ali de cada dia, de cada horário, mas tem que a gente vai discutir e pensar em cada um dos dias, né? Então, não vou aqui esmiuçar essa programação que todo mundo já recebeu, né? E também recebendo 2 materiais, né? Um material que é uma cartilha de uma leitura popular e crítica, né? Feita pelos movimentos e pelos guardiões e guardiãs, que é uma leitura crítica da Lei 3123, que é o tema central, né, da oficina, né? Que é uma lei que trata da biodiversidade brasileira, né? E das regras de acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade e das regras associadas à repartição dos benefícios, né, oriundos do acesso e do uso da biodiversidade brasileira, né? E aí, eu não sei se todo mundo vai ter tempo de ler tudo, né? Então, como eu disse lá, se não der tempo, no meio de tanta tarefa, muitas lutas, leia pelo menos um deles, né? Numa das cartilhas, aquela cartilha verdinha, tem o texto na íntegra, né? Tanto da lei quanto do decreto.
né? E também tem no início um glossário, ou seja, um glossário de cada um dos temas ou conceitos principais que compõem essa lei, né? Então, é por aí que a gente vai caminhar ao longo da oficina. É importante, na medida do possível, que todo mundo faça uma leitura prévia para poder a gente chegar lá e aproveitar melhor o tempo, né? São 3 dias, pode parecer muito, mas a voa, né? Assim, um instante vai passar esses 3 dias, é muita coisa para a gente discutir, né? Vai ter muita gente, nós vamos ser ao todo, todos os participantes, equipe de organização, quase 100 pessoas, né Vitor? Já está beirando isso já. Então vai ser muita gente, vai ser muito bom, mas é um desafio também a gente construir juntos, né? E juntas, um encontro rico, com tanta gente, né? De tantos lugares diferentes. E aí, né, essas oficinas, elas são resultado de um processo longo de luta de várias organizações e de guardiões e guardiãs que estão à frente, né, sempre estiver à frente das discussões, dos debates públicos sobre os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, né? E a gente sabe que ao longo dessas décadas todas, né, embora esse seja um tema tão importante, os conhecimentos tradicionais, os saberes tradicionais, né, para todas as comunidades de povos tradicionais, indígenas, agricultores familiares, é um tema em que a atuação política das comunidades tem sido um pouco mais limitada, né, porque a gente está aí com demandas, com pautas talvez mais urgentes em algum sentido, né, da luta em defesa ou retomada dos territórios e da própria vida, né, nos últimos anos, a manutenção da própria vida, ela tem sido algo ainda mais urgente. Mas desde a década de 90, a gente vai falar isso mais depois na oficina, né, começou a se configurar no cenário internacional, então fora do Brasil e dentro do Brasil posteriormente, né, uma série de leis e regras que tentaram, ou tentam, em alguma medida, tornar a biodiversidade, e aí também os conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade, tornar eles mercadoria, né? Então, lá no começo da década de 90, principalmente quando se cria a Organização Mundial do Comércio, começa a se elaborar vários acordos que tentam pensar, né, numa chave de pensamento capitalista, de pensar a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais como mais uma frente de mercado, mais uma frente de apropriação da vida e do direito das comunidades, né? E aí, só nos anos 2000, e também a gente vai falar isso um pouco mais detalhado na oficina, contar um pouco dessa história, e muitos aqui, inclusive, vão ajudar a contar essa história, né? A partir dos anos 2000, no Brasil, começa a se construir de forma muito lenta e pouco participativa, instrumentos que tentaram regulamentar o acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Primeiro, como medida provisória, mas uma provisória que durou muitos anos, né, até a construção e a promulgação da Lei 13.123, que é essa lei aí, de que trata esses 2 materiais que a gente enviou há alguns dias, né? Essa lei da biodiversidade, aí, uma leitura crítica, uma lei da biopirataria, ou seja, que ela tem vários limites, né? Ela foi construída sem nenhuma participação efetiva dos detentores de direitos, ou seja, dos povos e comunidades tradicionais, indígenas e agricultores e agricultoras familiares, né? Então, os guardiões e guardiãs da biodiversidade, esse é o termo, né, que se escolheu para se autodenominar esses sujeitos, né, eles não participaram de forma efetiva, foi negado o direito à participação. Nos momentos finais de publicação da lei, já de elaboração e tramitação da lei, decreto, e a Iludinha, que está aqui, e outros vão contar isso lá na oficina, se conseguiu alguma incidência e alguns ganhos ali, alguns limites para impedir uma violação total dos direitos, né? Mas a lei que a gente tem hoje não é uma lei
ideal, né, do ponto de vista das comunidades, né? Mas é a lei que a gente tem e ela também permite alguns mecanismos de acesso aos benefícios, né, de utilização comercial, né, dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade e à própria biodiversidade. Então, a gente vai esmiuçar um pouco, a gente vai contar um pouco dessa história ao longo da oficina, construir juntos essa história, para a gente entender por que a gente está ali nessa oficina. Então. E a ideia, a propósito da oficina, não é que todo mundo que vai participar vai sair ali expert, né, já dominando todos os detalhes dessa legislação, que é bastante complexa, né? Mas a gente precisa, o horizonte é que a gente se aproprie de elementos principais, entendimentos mínimos do que se trata a lei, quais são as fragilidades, quais são os caminhos possíveis de garantia de direitos a partir da lei que existe, dos instrumentos legais que existem, e que cada uma, né, de acordo com o movimento, as comunidades, o território em que atua, seja também depois um agente multiplicador e a gente pense formas de capilarizar, né, e territorializar esse processo de formação, né? Então, vão ocorrer 5 oficinas regionais, depois uma nacional, né? Mas a gente sabe que, mesmo que 80 pessoas é muito pouco perto do universo dos nossos territórios, né? Então, a gente vai precisar pensar formas e estratégias também de como isso vai se capilarizar. A gente pode me interromper aí, ou se eu estiver falando rápido demais, vocês dão um toque, por favor. Minha voz está muito ruim ainda. Então, acho que deu para entender qual que é o propósito da oficina, né, gente? Assim, em linhas muito gerais, a gente quer com... Isaltina, estou tentando entrar. Apareceu para mim. Apareceu. Já aceitei. Obrigado quem me avisou aí. A gente quer com essa oficina, então a gente, né, como o próprio nome da oficina já indica, né, é um processo de formação, de capacitação, né, sobre repartição, acesso e repartição de benefícios, né, relativos à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, né. Então, a gente vai atuar ou tentar construir oficina um entendimento de alguns conceitos importantes, né. Um conceito, né, básico que a gente vai se debruçar sobre ele é o próprio conceito, a ideia de biodiversidade, né? Que na legislação, vocês vão ver aí, quem já leu, quem vai ler ainda esse material, a biodiversidade, né, é tratada nesses marcos legais como patrimônio genético. Há um outro entendimento do que é biodiversidade, né? Então, a gente vai também ter momentos para a gente pensar em que medida o que está ali na lei corresponde às ideias ou o que as comunidades, os povos, comunidades entendem como biodiversidade, né? E também um outro conceito importante, um outro tema, grande tema importante, é a ideia de conhecimento tradicional, né? O conhecimento tradicional que está ali na lei é o conhecimento sobre o uso de uma planta, sobre o manejo de uma determinada espécie animal, de uso medicinal, alimentar, enfim, né? Mas a ideia de conhecimento, né, e a ideia do que é saber, ou sabedoria, ela pode ter uma dimensão mais ampliada, mais larga para as comunidades. Mas a gente precisa entender o que a legislação está chamando de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, né? E aí, né, baseado nessas duas ideias, nessa construção desses dois conceitos, a gente vai precisar compreender também o que é essa história de repartição e acesso, né? Ou seja, quais são os mecanismos de repartição de benefícios, né? Ou seja, se uma empresa farmacêutica, né, ou de cosméticos, quer utilizar o conhecimento, uma planta importante para uma comunidade, né, quais são os caminhos que ela tem que seguir para ter acesso a esse conhecimento. E como se dá a repartição, havendo acesso, havendo a permissão do acesso, né, quais são os caminhos, as formas possíveis de repartição de benefícios, monetários ou não, né, do acesso a esse conhecimento. E a gente vai tratar também de um
um elemento muito importante nesse debate, que são os procedimentos de consulta, né, livre, prévia, informada, aos quais as comunidades têm o pleno direito, inclusive o direito de dizer não, ou seja, dizer não ao acesso a determinado conhecimento tradicional associado ao seu território, né, à sua biodiversidade ou ao seu patrimônio genético, nos termos da lei. Entraram mais 2 pessoas aqui. Gente, bem-vindo todo mundo que chegou aí depois, né? Se perdeu o comecinho, vai ficar gravado, eu vou mandar depois o link. Espero que funcione para todo mundo assistir essa primeira conversa nossa, né? Então, esses são os temas gerais que a gente vai tratar na oficina, né? E essa oficina, isso é importante dizer, né? A gente vai contar um pouco dessa história lá em Recife também. Ela foi, a metodologia, né, a proposta, foi pensada em uma oficina realizada, agora me deu um branco quando foi no final do ano passado, né? Houve uma oficina em Brasília também, com guardiões de várias partes do Brasil, e foi quando a gente, então, pensou elementos que deveriam estar presentes nos processos de formação, né? Ou seja, esses processos de formação, eles estão dentro de um projeto que se chama GFABF, né? ABS, desculpa, né? Que é um projeto, né, financiado pelo BID, então, via o PNUD, né, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Então, são esses 2 órgãos que estão ali na coordenação geral dessas ações de formação, dessas oficinas todas de formação. É dali, então, que vem o recurso para a realização dessas oficinas. Mas, acho que pela programação, talvez tenha ficado evidente isso, ou não, né? A metodologia, os princípios, né, que estão ali orientando o que a gente pensou como orientadores desse processo de formação, se baseiam, obviamente, né, em uma perspectiva de educação popular. Então, a gente vai construir juntos também esses conceitos, essas histórias, esses entendimentos, né? Então, não é uma formação unilateral. A gente quer que todo mundo traga, a partir dos seus territórios, elementos para a gente pensar os caminhos para operacionalizar e superar os limites, inclusive, na medida do possível, dessa legislação. A gente sabe que muitos aqui vão trazer já experiências, né, no território de luta, de organização, relativas ao acesso ou à defesa, ou à salvaguarda dos conhecimentos tradicionais. E a partir daí, então, que a gente vai construir, desculpa, gente, o processo da oficina, né? E a gente se baseou naquela antiga, mas muito importante, né, metodologia das comunidades eclesiais de base, né? Do ver, julgar e agir, e também celebrar, né? Ou seja, a gente olhar para a realidade, né? No nosso caso, da legislação, a gente julgar, né, a partir dos valores, das formas de vida, dos modos de vida, e dos projetos coletivos dos territórios, né? E a gente também pensar em um agir, né? No último dia a gente vai ter um momento também a gente pensar, tá, né? A partir desses entendimentos que a gente tem dessa lei, do que a gente precisa ainda entender também dessa legislação, quais são os caminhos de luta, de organização e de multiplicação dos processos de formação que a gente precisa construir nos territórios, né? E esse momento de celebrar, porque a gente quer também que seja esse momento, depois de tanto tempo, né, a gente ter limites desses encontros, né, que a gente também se encontre e celebre, né? E essa celebração seja também momentos de produção do conhecimento, né, de partilha das lutas, dos conhecimentos de cada território. Então, por isso que a gente pediu lá, acho que a gente chegou nas orientações, e cada um, na medida do possível, né, leve lá para lá a sua bandeira, sementes, mudas, elementos que digam sobre a realidade dos territórios, né? Então, cada um aqui, se puder lembrar, sempre na hora de montar a malinha aí, de levar esses elementos também para a gente montar lá uma instalação. Também a gente vai contar com a participação de todos e todas nos momentos das místicas, né, também, né? Do momento no início de cada dia e em outros momentos também. Então, a gente está construindo juntos e juntas essa oficina, né? Eu acho que eu toquei nos temas gerais que acho que seriam
importantes, que eu pensei que fossem importantes. Aí eu queria abrir agora, talvez, para algum comentário, alguma dúvida que vocês tenham. Mais alguém aqui entrando aqui. Alguém gostaria de falar, gente? Ninguém? Oi, Oi. Cacique Edinaldo, da Paraíba. Estou usando aqui o computador da minha esposa. Beleza. Estou usando aqui o computador da minha esposa, né? E dizendo assim, que é um prazer imenso aqui estar com vocês, dizer que nós estamos lutando, trabalhando, vivenciando, e isso é uma resposta do trabalho da gente, né? Eu acho que da resistência, da sobrevivência, né? Trazendo de volta uma reconstrução de um país, né, que passou 4 anos, mas para nós, povos indígenas, ela é extremamente vivenciando, né, trazendo aqui a nossa, posso dizer, com toda a clareza, né, trazendo para todos vocês a clareza de dizer que não nos destruíram, e precisamos agora se unir para que a gente possa trazer de volta, a vivenciar de volta, né, esse momento único que nós temos tão pouco tempo de reconstruir esse país, né, com política pública afirmativa, e dizer que o meio ambiente ele é esse caminho, né, a educação também é esse caminho, que nós podemos trazer de volta a nossa revitalização, né, das nossas plantas, dos nossos ancestrais, da nossa vivência de respeito, né, e trazendo de volta o entendimento que nós já passamos tanto tempo o não indígena mal tentando nos destruir, e quando a gente vê uma política se afirmando, trazendo de volta esse momento único, que é desenvolvimento territorial, desenvolvimento humanitário, desenvolvimento democrático, desenvolvimento de respeitar uns aos outros, então me traz de novo uma esperança em renovar de novo nossas forças, para que a gente possa estar trazendo de volta a tão sonhada, um país para todos. Então, obrigado de estar aqui com vocês, e dizendo uma frase que muitos não me conhecem, uma frase que nós temos aqui no estado da Paraíba, como cacique Edinaldo, do povo Tabajara, eu queria que todos vocês falassem para nós, né? Então, arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas esqueceram de arrancar nossa raiz, e o povo Tabajara da Paraíba estamos vivos, e os movimentos sociais estamos vivos, e o povo indígena do Brasil estamos vivos, e vamos precisar muito do apoio de vocês para que a gente não venha, de fato, que essas raízes se arranquem. Então, eu agradeço a oportunidade, e desde já estou à disposição aí para agradecer cada mulher, cada ancião que eu estou vendo aqui, né, cada homem, cada lutadores e lutadoras de um país de igualdade para todos. Então, obrigado, e está aí, mais cedo ou mais tarde, nós estamos se encontrando aí para a gente se conhecer. Acho que bom demais te ouvir, e acho que isso que você traz é importante, né, que a gente pensar esse momento de formação como nesse cenário de reconstrução, de retomada de um projeto popular no Brasil, né? Então, que cada um aqui se sinta parte mesmo e se aproprie desse momento para fortalecer as lutas territoriais, que é a luta geral desse país, né? O Roberto tinha levantado a mão e Ednei também, não sei se ele levantou, só estava com cãibra ali com a mãozinha levantada. Não. Roberto primeiro, para falar. Meu nome é Robério, sou aqui de Sergipe, sou do Quilombo Pontal da Barra, de Barra dos Coqueiros, sou quilombola, sou presidente da associação. O que o cacique agora falou é uma reflexão da gente, porque as pessoas veem o nosso território de vida, nosso território de conquista, e retiram grandes partes das nossas ervas medicinais que a gente temos aqui, e eles levam para mercados para negociarem. Enquanto a gente não temos esse entendimento. Olha, veja bem,
Quando a gente não tem o entendimento, a gente vê que as pessoas se aproveitam. Então, como o indígena falou, nós quilombolas também somos preservadores das nossas tradições, do nosso conhecimento, das nossas curas medicinais, que é passado de pai para filho em décadas. Então, nós falamos assim, vamos também saber o que é que a gente temos, porque, veja, tem pessoas que chegam aqui e chamam as crianças, vamos pegar uma salsa da costa, um cipózinho na praia, porque aqui, já que é perto da praia, mas ninguém sabia para que era. São plantas medicinais, são plantas que a gente tem, a luva verde que a gente temos, e outras coisas que a gente temos. Então, a gente não sabíamos para que era que eles exploravam isso, e depois foi que nós soubemos. Eles ganhavam muito dinheiro às custas da comunidade, e sem a gente saber que a gente estava sendo explorado. Era também um dos desfechos que a gente vamos falar sobre aí, e na nossa conversa, e no nosso seminário, tudo, e a gente vamos ter que levar também, vou levar algumas coisas que a gente temos aqui na nossa comunidade, que é poucos que tem no nosso país. Então, vou levar algumas mostras, algumas coisas, e compartilhar com vocês, certo? Maravilha, Roberto. Você já começou a contar um caso aí que vai ser fundamental para a gente, né? Cada um puder já pensar nesses casos aí de luta, você já trouxe um exemplo muito claro de como que o entendimento dessa lei ele é importante para a gente proteger o território, né? Assim, então, não dá para a gente pensar o território separado da biodiversidade, né? O território também é biodiversidade, né? E as violações à biodiversidade são violações ao território, né? Como você mesmo está relatando aí. Maravilha demais. Tem a Sônia e a Max Caveiras, que eu não sei quem é, então, mas primeiro a Sônia. Sônia Soninha. Boa noite, meu nome é Sônia, né? Eu sou daqui do município de Neópolis, Sergipe, sou ribeirinha e vi que tem bastante parentes aí também nesse encontro, né? É, dando uma olhada assim, no início da cartilha, acredito que foi da cartilha, tem várias leis, né? Que as leis que foram, como é que diz? Leis que ferem, né? Que ferem a todo o nosso povo, né? Toda a nossa história. E aí, quando o seu Roberto trazia, e o parente também, ele trazia, assim, as colocações desse retrocesso vivido, né? Nas nossas comunidades. Aí também tem a questão de, muitas vezes, se criar uns projetos que adentro das comunidades, que eles também pegaram o nome de fazer, né? Usam o nome de trabalho de base, e aí ele entra no nosso território à procura das sementes. E aí levam as sementes, e quando retornam, eles levam para laboratório, dizem que vão fazer o estudo, essas questões de contaminação, e quando retornam com as sementes modificadas, né? E isso daí é um impacto muito forte, isso daí é uma violência, porque as nossas sementes elas são crioulas e quando levadas para, muitas vezes, para estudo, e quando diz que vai trazer de volta, ela volta modificada e que aí não é aquela semente crioula e que não vive tantos anos igual as plantas nativas, né, que nós temos. E aí eu vi que tem várias leis, né, várias leis, mas assim, que não nos contempla. A lei da propriedade industrial, né, que é essa lei patentes, aí vem, entre aspas, esse marco, né, que se falava da biodiversidade, enquanto a gente estamos trabalhando dentro, e já vínhamos, né, há tempo, trabalhando dentro da agroecologia, e aí vem esse sistema aí do capitalismo, que é um tal de agro, que é a morte para nós, né,
Enquanto ribeirinha, assim, a gente preza também muito pela preservação do nosso rio, né? O nosso rio que todos os dias pede socorro e que o agrotóxico invade, e assim, acredito que vai ser uma troca de experiência muito boa, né? Aqui nós estamos indo com um número muito bom de Sergipe, né? De quilombolas, pescadoras, de ribeirinhas, as costeiras, enfim, e a gente vai se encontrar lá e a gente vai partilhar um pouco da nossa história, né? E quando a gente fala de partilhar nossa história e que os livros, cartilhas, eles passam para o papel, eu anseio muito por colocar os nomes, né? O nome, quem foi, né, que contou essa história? Porque muitas vezes aí a gente fica perdido no meio e a gente não se vê, né? A história é nossa e eu não me vejo dentro da história porque o meu nome não está lá. Então, os estudos, às vezes, chegam até a minha comunidade, quanto mulher, povo ribeirinha, e aí, quando ele retorna, mas com identidade de alguém que escreveu. Alguém escreveu a minha identidade. E, no entanto, eu partilhei a minha identidade. Isso daí é muito preocupante também, né? Acredito que nesses dias a gente vai estudar, vamos refletir, né? Estudar não, refletir e trazer, né? Porque são tantas coisas, tantos impactos, que às vezes a gente fala assim, não, mas não é que é verdade que eu vivenciei. E nossa cultura está aí, né? Ela tem que ser viva, ela tem que ser da paz, do amor, da luz, mas assim, caminhando com a firmeza e o pé no chão de que queremos um mundo diferente, né? Queremos um mundo em que os nossos ancestrais também, ele dizia, e passava toda essa história para os nossos conhecimentos. Então, é pouco disso, até lá, na oficina, nos encontramos aí com todas, com todos e com todes, né? Eu venho de movimentos sociais, mas assim, sou educadora da saúde, educadora da economia solidária, enfim, mas assim, além disso, eu sou Sônia, filha do povo preto com indígena. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Cícero. Nossa, eu já trouxe mais outros elementos aí como é que essa lei ela dialoga com a questão da agrobiodiversidade, com as sementes, né? Talvez o exemplo das plantas medicinais seja mais fácil de imaginar, mas também as sementes. Também outra coisa que você falou, acho que é essa questão, como é que ocorre o apagamento das identidades, né? Da comunidade, das pessoas, elas são reduzidas a informantes, né? Elas não têm identidade, não têm história, né? Então, acho que essas coisas vão ser muito importantes a gente retomar lá em Recife. Agora quem que é a Mex Canaveiras? Assim, Boa noite, sou Ernesto Monteiro, né? sou da Confrem, Brasil. Estou aqui da Resex Canavieiras, aqui no sul da Bahia, no litoral. É da reserva extrativista, e aí, assim, só para falar um pouquinho, para não entrar mudo e sair calado, o cacique fez uma ótima reflexão aí, introdutória do processo, né? E o outro companheiro que falou aí, a companheira agora. Na verdade, a gente sai aí de um desgoverno, né? Recente, e a gente encontra aí um sucatão em todos os setores, e boa parte da sucata não dá nem para reaproveitamento, né? Até para botar numa foz e derreter, a gente sabe que muita coisa não vai aproveitar. Mas nós temos agora a responsabilidade e o dever de fazer uma reconstrução, trabalhando uma transição. Nós temos que trabalhar uma transição. Não podemos olhar para esse governo que nós elegemos agora, né? E reelegemos, né, depois de 13 anos aí, como o governo que vai mudar tudo. O governo que vai desenhar o país para a gente caminhar descalço, aonde muitos têm que andar de bota, né? Eu costumo ter esse ditado. A gente tem que aproveitar esse momento como ferramenta para fazer a transição. E nesse amaranhado de discussão dos marcos regulatórios é onde está o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? A gente, quando trabalha em alguns espaços, a construção de alguns marcos regulatórios, como exemplo aí da 13123, a lei
que acabou de se falar aqui do patrimônio genético, o saber tradicional associado, a lei da biodiversidade, a gente vê que a turma do agro, como a companheira falou aí, eles mexeram logo na terminologia. Quando eles foram ficando para trás, eles foram lá e fizeram o que no termo? Agricultura tradicional, só para eles se enfiarem no meio. Então, são coisas que, se a gente não observa, os melindres, a gente se quebra com a frase que a gente construiu por causa de uma vírgula que eles colocam, né? E a gente tem aí uma fossa de ácido, diluindo tudo aquilo que a gente coloca, que é esse Congresso Nacional aí, para lá de emporcalhado, né? Que a gente, quando elege um parlamentar de alto calibre, do outro lado, os caras elegem centenas de parlamentares que vai para lá para desmanchar aquilo que está sendo construído de forma eficaz para o povo, né? E aí a gente vê, a gente fica naquela, o Brasil está independente, o Império Português acabou, só que a gente precisa lembrar que tem o dia do Fico, aquele 5 de janeiro que foi o dia do Fico, ele está aí como sombra, nos pegando a todo momento, e a gente achando que tá livre. Alforria, constrói a abolição, acaba com a escravatura, mas do outro lado chancela formalmente para o mundo aplaudir. Está todo mundo hoje aí na CLT. Então, se a gente não observa, a gente fica achando que estamos livres, mas, na verdade, a gente está hoje aprisionado, escravo de um sistema que, infelizmente, a gente tem que seguir, né? E aí eu vejo essa oficina aí um espaço que a gente vai dialogando, conhecendo mais pessoas, sabendo quem são os parceiros, né? Onde é que estão, como é que está esse território, porque aqui na Bahia nós estamos com governos do PT em um quinto mandato, mas não é o Jardim da Infância, não é a Casa da Branca de Neve, não, ninguém se iluda disso, né? É o estado que está em terceiro lugar na mineração, né? É um estado que, de um lado, constrói política pública, mas do outro lado, a turma do agro, né, está aqui tomando conta cada dia que passa, indo para cima das áreas de pesca, indo para cima das áreas quilombolas, indo para cima das áreas indígenas, indo para cima das áreas do campo. Enfim, nós estamos numa guerra, né? Nós estamos numa guerra, em mais uma batalha, que a gente não sabe de que lado é que vem a flecha, porque essa colisão, para a gente não deixar aquele sujeito continuar no poder, nos deu, eu vou dizer que, um estado de inquietação, que a gente não pode dormir, a gente não pode confiar no soldado que está do lado como nosso defensor, porque ele pode ser o capitão do mato em figura, né? Então, assim, eu vejo que vai ser um momento promissor. Vou ficar por aqui, que o tempo é muito curto, e dizer que a metodologia inicial eu não peguei, mas o fato que eu olhei rapidinho lá a apostila, né? E a partir da parte que eu peguei aqui de vocês falando aqui, deu para entender que a coisa vai ser boa. Obrigado aí. Obrigado demais, companheiro, né? Muito bom te ouvir. Então, como uma das outras coisas que falam importantes, dessa questão também como é que eles tem essas ciladas de palavras, né, semânticas ali, para poder eles entrarem, ou tomarem o direito, né, mais uma vez. E isso também, essa é outra coisa que a gente vai ter que analisar na lei, né, o que ali tem de fragilidade nos termos que eles usaram para designar o que é biodiversidade, o que é agricultor. Isso é importante. E, gente, tem mais 3 pessoas inscritas, eu propor, eu sei que é muito ruim, mas só pensando nessa coisa das pessoas poderem assistir depois, que na fala agora de Ronaldo, que é o próximo inscrito, na ordem que aparece aqui para mim, que aí a gente encerra as inscrições, pode ser? Pode ser? Aí, se tiver mais gente que queira falar, levante a mãozinha enquanto o Ronaldo fala. Ronaldo? Obrigado, Emanuel. Pessoal, boa noite. Quero falar rapidinho, só me apresentar também. Eu sou Ronaldo Ramos, assessor de política agrícola da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, aqui, e vivo aqui em Brasília, né, mas a gente sempre está andando aí pelo Brasil. Só algumas questões que podem até parecer repetitivas, mas eu acho importante reafirmar, né, essa questão da apropriação de forma inadequada dos recursos naturais, especialmente da biodiversidade, vem acontecendo e não é de hoje, né? E isso tem ganhado força e um processo de expansão, principalmente com os grandes projetos, exemplo, o Matopiba, CEALBA, e
atualmente, tem uma coisa que é uma grande ameaça, travestida de sustentável, que são os grandes projetos relacionados à produção de energia chamada limpa, por exemplo, a energia eólica e a energia solar também, né? Imagina vocês que existem muitos casos de pessoas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de famílias, né, da agricultura familiar, populações dos assentamentos, entre outras, que estão sofrendo com esses moinhos de vento aí, pessoas entrando em processos de, me faltou o termo agora, depressão, né, por conta dos impactos que vem acontecendo. No caso das fazendas de energia solar, tem também problemas terríveis, porque, embora o sol seja uma energia limpa, mas a forma como se estão implantando os grandes projetos, imagine, para não ter que fazer manutenção de capina, estão colocando agrotóxicos fortíssimos, né, para não ter que fazer capina. Então, apesar de serem projetos travestidos do termo sustentável, eles também trazem impactos. Isso afeta diretamente e frontalmente a manutenção e conservação da biodiversidade e dos direitos, né, das populações. Eu queria fazer uma proposta aqui, já que a gente está falando de direitos, da repartição de benefícios, aquelas pessoas que se sentirem à vontade e tiverem sementes crioulas, que se puder, inclusive é uma proposta para a organização do evento, ver se a gente conseguia fazer uma troca de sementes no dia 19 à noite, né, porque nem todo mundo vai ficar aí até o dia 21. Então, se as pessoas tiverem disponibilidade de sementes e puderem levar, e a gente puder fazer essa troca de sementes no dia 19 à noite, eu queria deixar como sugestão. Trazer também um informe, que para nós é bastante importante. Nos dias 15 e 16 de agosto, nós vamos realizar aqui em Brasília a 7ª Marcha das Margaridas, com a expectativa de trazer entre 100 mil e 200 mil mulheres, né? E é importante que quem está nessas organizações pudesse mobilizar, entrar em contato com as organizações parceiras que também fazem parte da coordenação da marcha, puder participar, seria muito interessante. E uma última questão que eu queria trazer aqui é que já foi falado também, mas, bom, muito embora a gente esteja, evidentemente, no processo de retomada do projeto de desenvolvimento inclusivo, né, um projeto que tem como prioridade incluir as pessoas, esse processo de reconstrução não será fácil. Não será fácil por conta de tudo que já foi dito aqui. Eu termino aqui e agradeço a oportunidade de participar e de conhecer, assim, pelo menos preliminarmente, vocês que estão aqui. Espero que a gente possa fazer bons contatos em Recife. E até lá. Obrigado demais, Ronaldo. Já anotei aqui a sugestão para a gente pensar como é que encaixa na programação. Inscrições encerradas, a gente tem 7 pessoas inscritas. Aí eu peço só para todo mundo, assim, né, na medida do possível, não alongar demais, porque senão vai ser pelo menos mais meia hora. Estou preocupado aqui com o povo depois assistir, né? Mas, enfim, tem, então, só falar a ordem, né? Agora, a Agrodóia, que não sei se o nome é esse, né? Que está aqui. Fábio, Maria Isaltina, desculpa. Vivian, Maria, Lilian, a César Técnica, quem é, e José Rodrigues. Agora, o primeiro quem que é a Agrodóia? Agrodóia, então. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Pronto, a Agrodóia sou eu, Silvanete, de Exu, moro aqui na Chapada do Araripe, né, em Exu, Pernambuco. Raimundo, teu microfone está ligado. Então, gostei da proposta aí do Ronaldo, né, dessa questão de
uma troca de sementes, achei bem interessante. Aqui nós fazemos parte de uma associação de agricultores agroflorestal, agricultores familiares, somos de uma comunidade tradicional, né? E aí é bem interessante quando trazemos essa afirmação de que comunidade a que povo se pertence, porque quando falamos de comunidades tradicionais, muita coisa desanda quando se fala de lei, né? Então, assim, enquanto comunidades tradicionais, as leis são mais frágeis ainda. Então, assim, muitas coisas a gente é ficado de fora. Então, assim, uma discussão como essa é muito interessante para a gente fazer a construção da proposta e da Carta dos Povos, né? Eu acho que é necessário a gente estar abrindo esse diálogo. Eu acho que uma oficina como essa é muito interessante, criarmos uma carta de reivindicação, trazer coisas bem pautadas. Achei muito interessante quando a Sônia, acho que foi a Sônia, trouxe quando se faz as pesquisas e trabalha uma questão de desqualificação das comunidades, desses povos existentes ali. É interessante. Seria muito interessante se tivesse alguém das universidades, porque as universidades são uma parte muito interessada nas pesquisas, mas é uma parte que muito se desqualifica e deixa essas comunidades de fora e esses saberes. E quando nós falamos da questão dos saberes existente nessas comunidades e o direito a quem pertence, né? E a divisão desses bônus e o ônus, que, na verdade, muitas vezes as comunidades ficam muito mais com o ônus, é interessante ter pessoas também para estar ouvindo, dizendo, nós precisamos construir, mas nós precisamos registrar, mas nós precisamos dizer que somos gente, que temos dignidade, existência e continuamos ali naquelas comunidades. E o que aparecer, nós precisamos também usufruir daquilo que for gerado enquanto patrimônio também, né? Então, é interessante a gente começar a pensar o que eu quero com essa oficina, né? Eu acho que está mais do que na hora de nós começarmos a construir documentos de fato e dizer como queremos que chegue nos nossos territórios, né? Então, sou de acordo também a questão das sementes, com certeza, vou levar bastante semente também, né? E estamos aí. Cheguei um pouco atrasada, mas é mais para reforçar isso, que a gente seria interessante fazer essa carta também e trazer outras instituições também para dialogarmos conosco. Porque não adianta fazer atividade de nós para nós mesmos, de comunidade para comunidade mesmo, para estar discutindo determinadas coisas que são que acontecem nas comunidades e entram de forma muito violenta, né? Então, é isso e até mais. Nossa, ótimo, companheiro, essa outra sugestão. No começo do primeiro dia, quando a gente fizer esse momento dos acordos, expectativas, é importante também trazer essas ideias. Isso que você fala tem que estar muito claro, né? Isso é uma angústia nossa, que fique muito claro quais são as expectativas da oficina, como você está trazendo, né? E a gente tem que definir juntos também quais as expectativas que a gente quer para essa oficina, né? E ter também essa incidência, né? Com a carta, de dar o recado para as universidades, para esses outros sujeitos que não vão estar ali necessariamente, né? Agora é Maria Isaltina. Olá, boa Tá ouvindo, noite. Estão ouvindo, gente? Eu sou Maria Isaltina Silva Santos, eu sou uma quilombola aqui do Baixo São Francisco, cidade de Brejo Grande, Sergipe. Estou na Foz de São Francisco, lado de Sergipe. Gostaria de pedir licença aos mais velhos, aos mais novos, né? Sou uma quilombola, tenho também ancestrais indígenas também, né? Índios, mas me reconheço como quilombola aqui. Nós temos um território com 5 comunidades, né? E estamos numa luta aí há 17 anos por reconhecimento do nosso território.
somos guardiães e guardiães, né, de uma área de mata da Atlântica, aqui também a área de manguezal. Estamos passando por vários conflitos, né, de desmatamento de manguezais, da carcinicultura, mas nós resistimos, né, saindo aí desse desgoverno que tentou a todo custo, né, nos destruir, mas nós estamos aqui, eles passaram, né, e nós permanecemos na resistência. Então, é um prazer estar aqui. Quando vi esse tema, né, de saberes tradicionais, medicinas tradicionais, para mim é muito bom. Eu gosto muito disso, tá? Gosto muito da medicina natural, uso, tá? Então, é muito importante a gente estar junto, né? Gostei muito aí da fala da nossa companheira, do nosso companheiro, né? Essas sugestões, é importante. E que a gente, nesse momento, é o momento da gente se fortalecer, povos e povos, devemos sim nos fortalecer, porque não será fácil, né? Nós pensamos de ser mais fácil, mas a gente sabe que pelo que estamos vendo, né, não será fácil, mas nós precisamos nos juntar. Documentos é sempre importante, a gente está construindo esses documentos, né, para que a gente possa estar defendendo o nosso território. Obrigado aí, gente, não vou me prolongar, porque tem muita gente aí para falar. Boa noite, vamos estar juntos, né, esses dias. Obrigada. Obrigado, Maria. Você vai estar na Farmacopeia? Você ficou para o último dia? Vou estar todos os dias. Tá bom. Agora, Vivian. Olá, boa noite a todos, todas. Eu sou Vívia Campos, eu sou mulher indígena do povo Tinguibotó de Alagoas, Feira Grande. Bom, minha comunidade tem 300 famílias. Sou presidente de uma associação de agricultura familiar e como o companheiro tinha falado aí, eu esqueci o nome dele, Amex, outra estratégia que o Agropop tá tendo aqui, principalmente aqui no estado de Alagoas, as cooperativas que querem chegar, se aproximar da gente, que estamos nos territórios, que temos a nossa cultura, a nossa lavoura sem agrotóxico, sem nada disso. Então, eles faz aquele engajamento, aquela boniteza, como a gente fala, tentando se aproximar da gente, mas com o intuito de desestabilizar a nossa estrutura, porque a nossa estrutura, ela vem de uma criação que nossos ancestrais ensinaram a gente cultivar e preservar os nossos alimentos, porque o alimento é sagrado. O alimento é sagrado. Então, eles estão usando muito isso. Cooperativas de agropecuários e muitos outros estão tentando se achegar nas associações para fazerem isso, para desmotivar. Vem com aquela coisa igual lá em 1520 e pouco, mostrar a maravilha, mas com um punhal atrás. E outra coisa também é sobre a energia eólica, que o outro companheiro falou aí, a gente está com uma grande preocupação, assim, porque eu fiz um estudo, estava fazendo uma pesquisa sobre esse tipo de energia. E, por coincidência, a minha cidade, Feira Grande, que é muito pequena, ela é uma das cidades que está em primeiro lugar na lista de lugares que tem esse plano, esse projeto. Então, é sobre isso e agradecer a todos e todas. Obrigado, Vivi. Acho que vai ser um desafio esse também, né, de a gente conectar essa lei com outras ameaças que talvez aparentemente não tenham relação com a biodiversidade, mas que afetam os territórios e, por consequência, os conhecimentos, né? Conhecimento só existe no território, né? Agora, Lilian. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Lília, sou pescadora, sou de uma comunidade ribeirinha chamada Campinhos, que fica na Resex Canavieiras, no sul da Bahia.
Primeiro eu queria agradecer por estar aqui, né, participando, né, juntamente com o companheiro Ernesto da MEX. Eu sou uma das coordenadoras da Rede de Mulheres de Comunidades Extrativistas e Pesqueiras do Sul da Bahia, também uma das coordenadoras da MEX. Estou como secretária na associação da minha comunidade também, de pescadores e agricultores. Eu queria dizer para o companheiro aí que é da CONTAG, que a gente faz parte ressaltar que a gente faz parte da Marcha das Margaridas também, a gente participa também, né, faz campanha, a gente vende bilhete também, é um espaço político fundamental, principalmente para nós mulheres, né. Eu estava dando uma observada na lei, né, a Lei 13.125 de 2015, e aí ela tem uma base, né, voltada para as comunidades tradicionais e populações indígenas e quilombolas, que é uma realidade que a gente vivencia hoje totalmente diferente, né? A gente tem visto o avanço do capitalismo, que o objetivo dele é expandir os negócios e os empreendimentos nas comunidades tradicionais. A companheira Vívia citou sobre energia eólica, e agora a gente está lidando, né, com os companheiros de alguns territórios pesqueiros, que é como o nosso caso, mas não nesse momento, que é a eólica no mar, né, e aí vem aquele plano de compensação, que é a partilha de bem, vamos dar um plano de compensação aqui, causando um impacto gigantesco, além de tirar os pescadores e as pescadoras dos territórios e do espaço de pesca que são nossos. Eles vêm com um projeto, com um plano de compensação, vão partilhar, vão fazer uma escola ou alguma coisa que causa um impacto gigantesco, né? E a gente fica de mãos atadas na questão de reivindicar, né, esses impactos porque foi compensado. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a compensação ambiental, a compensação. As empresas que vêm com seus empresários e seus empreendimentos e fazem as compensações, então as comunidades quilombolas indígenas e de pescadores têm sofrido muitos impactos, né, principalmente das petrolíferas, né, quando se diz respeito à compensação. Então, eles estão assinando um termo, né, de que está pagando as comunidades tradicionais para explorar, para eles causar os males que eles causam a nós, né, e ali causam seus impactos, e a gente fica nesse impasse de poder reivindicar, né. Então, eu, como mulher pescadora, eu sou muito decisiva nisso, eu acredito que a gente vai construir muito nessa oficina, e eu concordo com a companheira quando ela disse que tem que se criar uma carta. Eu acho que a partir dessa oficina, acho que é um ponto fundamental para a gente unificar os movimentos sociais, tanto de agricultores, indígenas, quilombolas, para a gente criar, na verdade, um documento que a gente reivindique do governo, né, esse respeito, né, e essa visibilização positiva que as comunidades tradicionais têm. A gente está com um gargalo agora, que é a discussão do PAA, né? A pesca artesanal ficou fora do PAA. Os carcinicultores, que são uns dos maiores degradadores do meio ambiente, que acaba com as restingas, que tira o sustento dos pescadores de Guaiamum, né? Cerca as áreas, impede nós pescadores de passar, estão dentro do PAA. Então, qual é essa partilha que o governo está dialogando com as populações tradicionais? Né? Então, eu acho que vai ser um passo muito importante para a gente poder dialogar em Recife e fazer essa carta para reforçar e reivindicar do Ministério da Pesca e da Secretaria da Pesca Artesanal a inserção da pesca artesanal, dos produtos da pesca artesanal dentro do PAA, que é fundamental. Então, que partilha de bem é essa? Onde é que as comunidades tradicionais estão? Porque somos nós, populações tradicionais, que colocamos o governo que está aí, né? E aí eu sempre faço aquela pergunta: colocamos um governo aí, que é um governo que é para dar voz e visibilidade aos movimentos sociais, dar visibilidade ao agricultor filial, indígena, pescador e quilombola, mas será que esse governo é nosso?
E essa pergunta eu venho enfatizando a partir disso, né? Quando eu tomei um susto quando eu vi que a pesca artesanal estava fora do PAA. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, eu vou ficar muito contente de poder conhecer vocês e poder aprender com todas, todos e todos aí, né, e poder levar um pouco que eu aprendi em decorrer de luta aqui também. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Lili. Essas duas coisas que eu acho que a criança não só fala, né? Assim, e outros companheiros também já disseram, Maria Isaltina, por exemplo, que a discussão dessa lei, pensando nos territórios, nos maritórios, né? Nos territórios pesqueiros, ela é mais desafiadora ainda, né? Porque pode pensar algo distante, né? Pensar a pesca e uma lei da biodiversidade, né? E acho que um outro elemento que você traz que a gente pensar como é que a gente também vincula debaixo dessa lei com a formulação e a garantia do acesso a políticas públicas que já existem, né? Que tratam de alguma maneira da biodiversidade como o PAA e outras políticas públicas também. Né? É ótimo de pensar nisso. Agora, quem está inscrito é a César Técnica de Campo. Quem que é? Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gracileia, eu trabalho em uma organização na região do Médio Mearim, no Maranhão. A gente trabalha com agricultura familiar e agroecologia, sou da região aqui do... Né? E assim, essa questão dos grandes projetos, né? Nós estamos numa situação bem complicada aqui no Maranhão, né? Porque está vindo a questão do Matopiba e aí também a questão do gás. E a região onde a gente está é uma das regiões que está na roda, né, dessa história do gás, e assim, uma preocupação, uma discussão muito grande com relação a isso. E aí, assim, a questão do Estado, né, eu falo do Estado como um todo. Ele, principalmente, assim, esse último mandato, ele contribuiu muito para o avanço dos grandes projetos, né, e aí eu acho que a Lília, ela faz uma pergunta que é bem interessante, né, de fato, se esse governo realmente a gente pode contar, né. E aí, assim, eu tive uma experiência, a gente mora aqui no centro do estado, e aí, mês passado, eu fui participar de uma caravana na região do sul do estado. E eu vi uma situação, assim, que até hoje, quando eu lembro, eu fico assim, eu não consigo dormir. Foi uma situação, assim, muito triste, e, assim, eu já tinha ouvido muito falar sobre essa questão da situação dos agrotóxicos, dos males que fazem, mas lá é uma situação, assim, tão complicada. A gente visitou algumas comunidades que antes era assentamento, hoje não são mais, está tudo coberto de soja. Muito relato de crianças, de pessoas que já morreram, de pessoas doentes, né, por conta da pulverização aérea. E aí, assim, é uma situação devastadora, desculpa aí, dos territórios, né? E aí, assim, eu acho que esse momento é de grande importância para a gente reunir, discutir isso. Concordo com a companheira que falou anteriormente, da gente levar, né, alguma coisa do nosso território para apresentar junto. Né? E assim, o Emanuel vi aí no início ele falando da proposta, né, que é qual o objetivo dessa atividade, que vai ter outras agências em outras regiões e também vai ter a nacional, né? É de suma importância que a gente resgate essas discussões e que a gente, de fato, crie estratégias para que a gente possa estar, não sei como, né, mas se ajudando, porque, assim, a situação da nossa região aqui está bem complicada. E aí, são grandes ameaças, né, os grandes projetos. E aí, agora nós estamos com essa história aí do gás, e hoje mesmo eu estava falando com o companheiro a respeito, é uma situação bem complexa. Mas, assim, a gente não vai falar, porque se a gente for falar também tanta coisa, né, a gente acaba tomando o espaço dos outros. Mas, assim, só agradecer pela oportunidade e a gente se encontra lá em Recife e a gente vai ter muito assunto para discutir, né? 3 dias aí para a gente conversar bastante. Queria ver o que a gente pode contribuir, né, nessa discussão. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite. Obrigado, companheira. Mais um tema, né? Como é que a gente lida, vincula, discute, insere essa discussão da biodiversidade, por exemplo, com as ameaças agrotóxicas, né? E que ameaçam o próprio manejo da biodiversidade, a manutenção das variedades, enfim, né? Não são coisas dissociadas, né? Isso é muito pano pra manga. Agora, o próximo companheiro é... Só um segundo, perdi aqui a listinha. O senhor José Rodrigues. Obrigado, José Rodrigues. Depois, Fábio.
Microfone para ligar. Tá desligado, Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo ligar para o senhor aqui. Acho que o senhor precisa ligar mesmo. Não consigo ligar aqui. Acho que eu estou tentando. Não ligou ainda não, seu Zé. A gente pode passar para a Fábio enquanto o senhor tenta ligar aí? Pode ser. Que aí, enquanto o seu Zé Rodrigues. Explica Enquanto para ele os passos que ele tem que fazer para ligar o microfone. Tem no celular O do senhor botãozinho vai vermelho aparecer um. Coisa que eu ia falar, Fábio? Estava explicando aí que era o primeiro botãozinho vermelho, né? O sinal do microfone aí. Lado esquerdo da tela. Vamos ver se consegue. Então, vou falando enquanto isso, me dê licença, então, né? Boa noite a todos e todas, filhos e guardiões, né, da nossa terra, das águas, das florestas, né, dos biomas, né, todas essas vidas que chegam em nossa casa, em nossa mesa, né? Afinal de contas, a gente é tudo que a boca come. E eu queria primeiro, dizer que estou muito feliz em conhecer aqui a priori cada uma de vocês, né, de poder recebê-los na minha cidade, do Recife. Vocês, para esse encontro que, com toda certeza, vai ser um encontro importante e memorável e de registro de todas as possibilidades que a gente leve, que a gente tenha para salvaguardar, para proteger, preservar aquilo que é nosso por direito. E aí eu falo de todas as formas tradicionais, convencionais e não convencionais, da gente manter todos esses legados que envolvem, né, tudo que consta lá no documento. Eu estava lendo o documento, Emanuel. O documento ele é muito embasador, muito importante, mas tem muita contribuição, que inclusive aqui já foi, né, eu anotei alguns aqui, já foram dadas, né, e que a gente vai precisar realmente debruçar. Muitas deles para a gente trocar e aprender, e outras para a gente priorizar nessa guerra, né, contra tudo isso que a gente já sabe que está posto aí, e que é o que a gente não quer, e por isso o retorno, né, desses encontros, dessas conferências, acho que dessa luta toda que o nosso companheiro Lula está tendo lá, é importante a gente observar que ele, além de um aliado, precisa também, né, da gente estarmos unidos, porque o outro lado é perverso, mal e mata as pessoas. Pegando a frase aí de alguém que falou, a gente não sabe de onde vem as flechas até a gente sabe de onde vem do nosso povo aí também, né? A gente não sabe de onde vem a bala, né? E esse veneno que está pulverizado e que está matando muita gente aí, como o Ronaldo bem trouxe também. A minha fala vai ser breve, tudo que foi colocado em dose está sendo muito importante. É a gente ficar atento a não perder nada, né? Como o Emanuel falou, serão algumas oficinas e nem todo mundo vai poder estar em todas. Feliz é aquele que já pode se encontrar em algumas, né? E nessas algumas a gente tem por obrigação levar todas as demandas do nosso segmento. O meu segmento é um segmento tradicional dos povos e comunidades terreiros, da tradição na Goebá e da Jurema de Pernambuco. Nós temos plantas, diversas plantas, muitas delas correndo risco de extinção e outras, muitas delas, sendo vendidas por pessoas que não gostam, que maltratam as pessoas das religiões e da diversidade. Né? Nada contra ninguém, nenhuma religião, até porque também eu milito junto com
com diversas pessoas das diversas religiões, mas existe um segmento, né, de pessoas não vinculadas a religiões, né, que estão comercializando muito das nossas plantas sagradas. E essa comercialização, de forma indiscriminada, está fazendo com que o nosso povo não tenha acesso devido à carestia dessas plantas, dessas raízes. Então, também é um dos assuntos que a gente quer trazer para o debate, para a mesa, que é o conhecimento tradicional, as formas e as práticas e saberes. Então, é isso, minha gente. Desejo a vocês uma noite bacana aí, né, que venham com todo o calor, porque esse Recife está chovendo, está caindo ponto, barreira, a porra toda. Mas eu tenho certeza que a gente junto, a gente bate os pregos e reergue tudo isso que foi paralisado tempo atrás e que agora eu sinto que esse encontro e os demais encontros vai possibilitar a gente, né, de apresentarmos nosso plano de combate também ao que está vindo, certo? Boa noite a todas, a todos novamente. E até já, né? É isso, Manuel? Daqui a pouquinho. Obrigado, Fábio. Como o povo tem, a visita vai ser, eu não falei disso, né? Mas todo mundo deve ter visto, tem uma visita no segundo dia, posso estar doido, né? Que vão ser em 2 terreiros de Jurema, né? Então, a gente vai dividir a turma toda, que é muita gente, a gente vai visitar 2 casas de Jurema aí em Recife, né? E os povos de terreiro, além de todos os seus problemas, tem a questão da precaução mobiliária, do racismo ambiental, do racismo religioso, né? E toda a comunidade, eu queria também não deixar passar em branco. Estou com um mestre do Saber da Terra, um agricultor familiar, o mestre Matheus, um palhaço há 60 anos, hospedado aqui comigo, é o senhor Zé Borba, do Canavial, o povo dos engenhos açucareiros, que tem muito a contribuir, está me ajudando também a desenhar suas demandas da zona da Mata Norte. Né, Zé Borba? Esse é o nosso povo que está lutando junto com a gente aí, ó. É uma satisfação imensa, uma boa noite para vocês, uma satisfação imensa estar vendo vocês todos aí com essa força, essa dignidade, essa coragem, essa vontade de vencer nessa luta, nessa guerra. E eu tenho 74 anos e venho desde 7 anos de idade nessa luta, nessa batalha, mas que mesmo assim vocês sabem que tem muita desigualdade nessa banda nossa e não quer aceitar a nossa posição. Mas nós vamos dar um jeito para chegar lá, em nome de Jesus. Axé. Amém e amém. Amém. Obrigado, Zé Bob. Prazer, viu? Gente, temos agora também o seu Josias Clementino. Inscreva depois, mas eu volto aqui para a gente aceitar a fala dele, para ouvir o seu Josias. Vai ver se Zé Rodrigues conseguiu ligar o microfone, Zé Rodrigues. Conseguiu achar aí o microfone, resolveu o trem do microfone? Talvez uma saída, Zé Rodrigues, se eu sair da sala e voltar de novo. Às vezes funciona. Se eu puder tentar fazer isso, se eu saio, e aí já entra, quando você entrar no mesmo link, já vai entrar, não vou nem precisar autorizar. Pode ser que dê certo. Se eu puder tentar isso, aí enquanto isso o seu Josias fala. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou Josias, eu representando o MONAP, eu sou de Porto de Galinhas, aí conterrâneo aí do nosso amigo Fábio, né, que é de Pernambuco, entendeu? Prazer para todos aí, uma boa noite. Desculpa aí, gente, eu ter entrado no processo aí atrasado, que eu não estava conseguindo. Eu não sei muito mexer com esse negócio de link, meu filho, ele não está aqui, que ele teve que ir para casa, e que eu também estou cirurgiado, né? Não vou nem participar desse encontro que vai ser agora no dia 18. Não vai ser tanto por causa da minha cirurgia, né? Que eu não vou fazer muito esforço, é mais sentado, né? Mas é porque deu um problema também em minha conta bancária, onde eu até conversei com a Carla, expliquei para ela já, e por isso eu não vou poder participar, mas pelo menos estou participando com vocês aqui em uma reunião, e também quero falar para vocês, eu sou Josias, né, como eu falei, sou pescador, hoje não estou
exercendo a pesca, mas eu estou no caminho da agricultura. Hoje eu sou morador de Porto de Galinhas, tenho minha casa em Porto de Galinhas, mas eu estou agora no sítio, né? Estou mais pela agricultura, graças a Deus, aonde eu até me inscrevi pela agricultura no PA, né? Já foi encaminhado para Brasília aí a inscrição. E também eu apoio o que Lília falou, né? Sobre a pesca artesanal não está incluso aí no PAA. Isso é uma falta muito grande, é uma falha, né? Porque nós, da pesca artesanal, precisamos muito de estar junto aí com esses projetos de governo, né? Mas, finalmente, não está. Aí compete a nós, que estamos nos grupos aí, nessas assembleias, discutir e levar em pauta isso aí, né? E também aqui eu vejo aqui uma grande descaso que está acontecendo aqui em Pernambuco, não é só aqui na cidade aqui onde eu moro, que é Ipojuca, onde é o maior ponto turístico de Pernambuco, e aonde nós estamos com uma coisa muito escassa, onde tem pessoas que são proprietários de algumas áreas na beira da praia, como aqui nós temos Maracaípe, eu até botei aí no Confem, botei uma foto, onde o pessoal estão botando máquinas, derrubando aquelas pessoas, pescadores, que a pesca está um pouco escassa. Então, o pessoal está pescando e tem uma barraquinha na praia onde ajuda o sustento, né? Como é um lugar turístico, e o fazendeiro aqui do lado, a pessoa da propriedade, entrando na área da União, que é os 33 metros, que nós temos direito, né? Todo cidadão, e eles passaram máquina, passaram tudo, arrebentando tudo. Isso aqui em Maracaípe, e também tem uma outra praia aqui, que é Muro Alto, através do processo imobiliário, estão acabando com todas as áreas também onde temos a pesca, aqui perto do Porto de Suape. Mas o governo municipal não se manifesta, nós temos Secretaria de Meio Ambiente que não funciona, a fiscalização muito triste para todo lado. A Secretaria não funciona e não funciona também o Legislativo, que é onde é o maior processo, que era para fiscalizar, para com que não aconteça isso, né? Então, está ficando muito a mercê aqui para nós. Mas nós não podemos baixar a cabeça, né? Nós temos que continuar no processo para com que as coisas melhorem. Eu não quero que melhore aqui dentro de Pernambuco, eu quero que melhore o Brasil todo, porque o meu intuito é participar, ajudar que seja bom para todo o nosso Brasil. Aí aqui também eu vi aí o pessoal comentando aí, e aqui nós estamos também num processo de uma criação de uma Resex, que é aqui Serinhaém, que é uma cidadezinha vizinho, Serinhaém e Ipojuca, onde nós temos um estuário muito bonito, muito lindo, e todo o processo já foram feitos, já está em Brasília, já participei de várias reuniões no CNBio, entendeu? Até agora, recente, no mês de maio, nós estava lá, onde apresentamos isso aí também, e estamos na continuidade, né, para com que o melhor aconteça. Eu não quero me alongar muito e também não vou falar do processo do documento que vocês mandaram, porque eu não cheguei a ler. Não vou dizer que eu li, aí eu vou ser falso na minha fala, né? Que a verdade é essa, né? E talvez até eu esteja fugindo dos assuntos que vai ser criado, né? Mas, para mim, é um orgulho muito grande estar participando com todos vocês, certo? E orgulho maior seria se eu pudesse estar no dia 18 aqui em Recife, na nossa cidade, na nossa capital, aqui bem próximo, 80 quilômetros daqui de onde eu moro. Dentro de casa eu não vou poder participar,
mas Deus proverá. Na próxima, estaremos juntos. Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela minha oportunidade que vocês me deram, agradeço a Deus, que Deus proteja todos nós. E tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos e todas. Amém? Amém. Achei. O Fábio, gente, depois postou no chat um link lá um documentário, né? Princesa Borba. Depois eu mando lá no grupo lá. O grupo tá fechado ainda, só para a gente mandar mensagem, mas em algum momento eles vão abrir aquele grupo para todo mundo mandar mensagem, tá? Ainda tá fechado porque senão surge trilhões de mensagens e a gente acaba perdendo as informações mais urgentes, né? Mas eu posso mandar depois isso lá se você quiser também, Fábio. Manda essa mensagem sua lá, e todo mundo acessa, né? Só terminar rapidamente, gente, né? Assim, o seu Zé Rodrigues, acho que saiu, mas acabou não voltando. Então, acho que talvez não consiga retornar, mas a gente ouve ele lá em Recife, né? Eu não, acabei não me apresentando direito, né? Eu sou aqui de Minas, eu estou em Belo Horizonte, né? Moro aqui numa cidade perto, na verdade, perto de Brumadinho, onde teve o crime da Vale, né? Que atingiu muitas comunidades quilombolas, inclusive. E aqui eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, então toda a universidade, né, alguns companheiros falam disso. A Sofia, que também vai ajudar na mediação, e o Gustavo Soldati também são da academia, né? Mas eu venho também de comunidade de periferia, não comunidade tradicional, mas das periferias, também das comunidades eclesiais de base. Então, daí que eu venho também. E daí também o nosso compromisso com as causas populares, né? Então, eu estou na universidade, mas tentando estar a serviço do povo, né? Somos nós mesmos. Então, mas isso que vocês falaram é fundamental de pensar, mas a gente está lá, a gente não está lá representando as universidades, né? Assim, embora a gente venha desse espaço. Mas acho que é fundamental que a gente também pense, como vários companheiros disseram aí, de forma de indicar demandas para esse espaço que, né, provoca tantas violações, né? Quantas violações as universidades, as pesquisadores realizam nos territórios, ou quantas vezes as universidades estão a serviço dos grandes empresários, das grandes empresas, né, de grandes projetos de desenvolvimento também, ajudando a violar os territórios, né? Então, a gente tem que pensar isso também. E acho que é isso, gente. Acho que a gente já começou subvertendo o que eu tinha pensado, que era meia hora, não dá, eu sei que é ilusão, mas, enfim, né? Mas foi muito bom ouvir todo mundo, né? Acho que nos ajuda também a imaginar e a repensar esse momento da oficina. Josias, que pena que o senhor não vai poder estar, né? Mas o senhor está lá no grupo e aí, na medida do possível, né? Quando você puder, quiser mandar mensagem lá, né? Se der para ler o material, tudo que você falou tem a ver diretamente com o que a gente está debatendo, sim, não fugiu não, né? E que pena que você não vai poder estar nessa, mas espero que você esteja em outros momentos, né? Aí no território e partilhando em outros territórios também as experiências de luta, né? Que são riquíssimas, né? E é isso, gente, né? Eu agradeço cada uma que ficou até agora, né? Espero que o link dê certo para todo mundo assistir depois. Eu estava com medo que se ia caber todo mundo, porque eu tenho uma conta do Google, mas não sabia nem quantas pessoas cabia, se cabia, mas eu acho que cabe 100, ainda bem que coube todo mundo, né? E que bom ter ouvido cada uma e cada um aqui, né? Assim, vou agora viajar na segunda, mais animado ainda, né? Para esse momento de oficina, estar a serviço da nossa luta do povo, né? Então é isso, gente. Boa noite a todo Boa mundo. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Até. gente. Tchau, tchau. Até. Boa noite, até o encontro. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Todas. Amém, amém. Boa noite. Boa noite. É só isso. Ah, lá, eu tô morrendo e quer sair. Boa noite. Boa reunião, gente. Parabéns. Foi muito bem conduzida.